volta com o Caleidoscópio, o tema de hoje, expressões corporais. Mas antes de voltar aqui à discussão, eu quero dar um recado para você. É sobre a campanha Faço Parte, a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Apoiando então esse projeto, você contribui para a ampliação da Rede Catedral de Comunicação Católica, a Rádio América e a TV Horizonte. Contribua com essa campanha, faça sua adesão pelo telefone 3319-6111. Vamos seguindo aqui, com as nossas expressões corporais. Terminamos o bloco falando aqui sobre essa relação do músico, dessa performance diretamente. E aí, Reni, você queria complementar, assim, a respeito... que tipo de performance o palco permite, para apresentação? No teatro a gente tem isso muito forte. No teatro, certamente, O teatro sem o movimento não existe. É claro que tem a voz, tem a fala, mas um conhecido meu, ator, me disse que, alguém me corrige depois, que muitas vezes a diferença que existe entre a comédia e a tragédia é o momento em que a pessoa age. Por exemplo, na comédia a pessoa fala uma coisa e retarda um pouco o movimento e aí aquilo se torna engraçado. Na tragédia a pessoa causa um impacto ao realizar um movimento antes dela ter falado alguma coisa ligada com aquilo, de maneira que causa um impacto na pessoa que está assistindo e a coisa deixa de ser engraçada e passa a ser trágica. Não sei até que ponto é exatamente isso que eu estou falando, mas o fato é que a relação que existe entre o movimento que a gente faz e aquilo que a gente fala muda muitas vezes completamente o efeito que a gente tem na pessoa que está nos vendo ou ouvindo. E esse efeito também, no caso, de músico, de banda, esse efeito é muito sentido, assim, pelo público, Sem dúvida, senão eu não precisava ter o pessoal fazendo show ao vivo, Mas os músicos, a gente tem estudado, inclusive, no nosso grupo de pesquisa na UFMG, até que ponto que o movimento do músico faz parte da performance, até que ponto que ele não faz parte da performance. Então a gente pega vários músicos tocando a mesma peça de música e verifica se existe algum movimento que acontece junto com uma determinada frase musical. E a gente vê que existe realmente, são os que a gente chama de gestos acompanhantes, que em princípio não precisariam existir, mas que existem e fazem parte da performance. Ô Carla, agora para quem faz, assim, entrevista de emprego, principalmente, primeiro emprego, aí tá lá nervoso, ansioso, em frente, ao empregador, quais os gestos são mais observados desse candidato, assim, que ele pode ficar, assim, tomando um certo cuidado, levar isso, assim, para a vida dele? Sim, costumo falar que para entrevistas de emprego, a linguagem não verbal começa desde o currículo. Mesmo a parte escrita do currículo, verbal. A não verbal, a organização, a estética, se está didático para uma pessoa ler, uma dica, um RH lê em 25 segundos o currículo. A primeira leitura, a primeira triagem, muito rápido. Então, a linguagem não verbal já começa aí. O seu tom de voz, ao telefone, quando alguém entra em contato com você, sua postura ao estacionar o carro na empresa ou na sala de espera. Eu trabalhei e trabalho com essa área de consultoria. A gente pede, às vezes, as recepcionistas para observarem o candidato que eles estão no momento de espontaneidade. Não é para poder instigar, ser antiéticas, não é isso, mas apenas observem. Que curioso. Que eles estão sendo muito mais espontâneos, às vezes, que numa entrevista, que são aqueles minutos ali, que às vezes 5 minutos eles conseguem segurar, mas depois vão se soltando um pouco. Dá para dar um exemplo real? Um caso real? Olha, eu já passei por uma situação, assim, de que... eu não vou dar nomes, mas acho que eu posso contar. Não, sem nomes. Eu treinei alguns recepcionistas para apenas observarem. E ela falou que do jeito que ele se esbravejava com uma determinada pessoa ao telefone, não pedi detalhes, mas era com a mãe, esbravejava e falava palavrão, uma coisa muito pesada, muito séria. E chegou na entrevista todo engomadinho, todo organizado, falando que a família é feliz, pose. Eu amo minha mãe. Exatamente. Então, assim, tomem cuidado, porque estão sendo observados o tempo inteiro. Então, isso é muito sério. Uma educadora que eu fiz uma entrevista, ela passaram em tudo, mas ela foi deselegante com o porteiro, porque ela queria estacionar o carro na vaga de cadeirante. Então, assim, uma educadora, então imagina. Então, esses detalhes, assim, dizem história, muito mais Sorria, dela. Você está sendo filmado 24 horas por dia. Exatamente. Seja elegante. Exatamente. É muito mais do que isso. Na entrevista, como a pessoa se porta, como se senta, você está relaxado, você está virado para a porta, quero ir embora, que eu estou com medo do entrevistador. Tudo isso fala muito, da pessoa. Mas muito mais do que isso, a gente tentar trabalhar nossa essência no dia a dia, aí não tem que se preocupar. Você vai com espontaneidade, a coisa acontece, flui da melhor
forma possível. A questão do braço cruzado também sempre gera dúvida, né? Mostra Sim. insegurança mesmo, assim, eu quero ir embora logo. Sim, como eu disse, né, tem que ter um pouco de cuidado desses padrões, desses rótulos. Mas na nossa cultura, o braço cruzado demonstra, às vezes, ai, que preguiça, que desleixo, ah, não, resistência, uma barreira entre nós duas. Aqui no estúdio é frio. Pode ser frio, tá vendo? Pode ser frio. Como relativiza, não é? É, legal. Ô, Débora, aí no caso, né, da linguagem de sinais, aí, da língua de sinais, as pessoas que estão de braço cruzado representam o quê? É a mesma coisa. A mesma Às vezes coisa. uma resistência, mas dependendo do contexto, uma desconfiança, ela faz assim, faz essa expressão, então eu estou desconfiado, não sei se isso que você está me falando é verdade. Mas Legal. tem algumas expressões têm relação com o que a gente usa no dia a dia mesmo, com o que Legal. nós ouvintes usamos. no dia a Tovar, dia. no caso da acupuntura, por exemplo, é possível mudar um pouco a expressão com a acupuntura? É possível facilitar. Aquilo que ela falou é muito importante. Quando isso começa a se resolver internamente, o externo vai naturalmente mostrar. Então é isso, é equalizar as emoções, equalizar o próprio corpo. Saúde emocional, saúde corpórea, cuidar das duas coisas. E você estando bem internamente, você vai só espelhar isso para fora. Eu Legal. acho que esse é o chique. Gente, queria agradecer muito a todos vocês por esse bate-papo. Foi muito legal, valeu mesmo. Voltem sempre, viu? Obrigada. Obrigado. Agradecimento especialíssimo também à banda Trem de Ferro, aqui hoje trazendo um som bem legal. Muito obrigada, meninos. Voltem sempre aqui pro Caleidoscópio, foi um prazer. E aí, a galera que Prazer é quiser nosso. fazer o contato com vocês, né? Como é que faz? A gente sempre disponibiliza na página do Facebook, é Facebook/Trem de Ferro. A agenda sempre está lá. Só dá uma olhadinha lá. Legal. Vamos fechar então com música? Vamos lá. O que vocês vão tocar aí pra gente? Vamos lá, vamos tocar uma dos Beatles, Don't Let Me Down. Bora lá então, o Caleidoscópio de hoje fica por aqui. Eu te espero no próximo programa, hein? Bora lá então de música. Até lá! Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm alone for the first time. Don't you know what's gone the last? Isn't no one last forever? Isn't no one have no Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let